Salve, salve, senhoras e senhores, meninos e meninas, garotos e garotas, jovens discentes, professor Luciano, Geografia. E hoje vamos estar dando sequência ao tema Europa, aspectos humanos. Mais precisamente, vamos resolver duas atividades dentro do contexto da diversidade étnica. Estamos discutindo a Europa, aspectos humanos e as diversidades étnicas. Bem, aqui diz assim no descritivo, no enunciado desta atividade. Observe a foto e a manchete de jornal a seguir. Aqui tem uma foto de uma bailarina, né? Bailarina de flamenco, dança símbolo da cultura espanhola, que remete às origens ciganas. A expressão artística foi declarada Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade pela Unesco em 2010, foto tirada em 2016. Diz assim, então, na sugestão de discussão aqui, certo? Então, discuta essas informações com os colegas e responda, porque, embora a cultura cigana seja aceita, os ciganos não são reconhecidos como cidadãos. Dê exemplos de outros povos que também contribuem com sua cultura para países europeus, mas que, ao mesmo tempo, têm seus cidadãos marginalizados. Então, é o que nós acabamos de discutir, certo? Sempre, quase sempre, tá? Os grupos, certo? Eles possuem um território, mas muitas vezes os grupos não possuem um determinado território. Eles possuem seus costumes, certo? Mas eles não possuem um território. Aqui a resposta, uma sugestão de resposta para essa atividade número 7 seria: a cultura cigana é, de certa forma, aceita na Europa, pois contribui como um atrativo cultural para estrangeiros, para as pessoas que vão passear na Europa. Seus passos de dança, suas roupas marcantes, já fazem parte do imaginário popular como os espanhóis de fato. Porém, poucos sabem das raízes desse patrimônio imaterial. Já a marginalização e o preconceito são problemas que precisam ser combatidos. Parte da população que assume esse tipo de postura usa como pretexto para tal atitude criminosa a questão econômica, que afeta diretamente a oferta de emprego. Contudo, a raiz é o próprio preconceito étnico, que, embora envolva culturas muito distintas, é injustificável e inaceitável. Como exemplo de cultura valorizada, porém, com os cidadãos marginalizados, há a cultura árabe, rica em suas vestimentas e na gastronomia. Não somente na Europa, mas em todo o mundo. Você já comeu uma comida árabe aqui na cidade que nós estamos conversando. A gastronomia árabe é muito valorizada, porém seus cidadãos, principalmente no atual contexto de crise migratória, sofrem preconceito ao chegar como refugiado em alguns países europeus. Como nós estávamos discutindo, certo? Dentro desse contexto da diversidade étnica, dentro do contexto dos aspectos humanos, nós estamos discutindo do continente europeu, então, por exemplo, em particular no Oriente Médio, as pessoas passam por muitas lutas, por dificuldades, por guerras, guerrilhas, perseguições religiosas, migram para a Europa, chegam na Europa, sofrem o que a gente chama de xenofobia, são marginalizados. Está aí uma sugestão de resposta para o senhor. Agora vamos lá para o teste. Nós temos uma afirmação, 4 respostas, tem uma correta. Diz assim: a respeito do crescimento populacional europeu, assinale a alternativa correta. Rússia, letra A. Rússia, Alemanha, Reino Unido, França e Itália não são países muito povoados, pois apresentam médias de temperatura anuais muito baixas. Na realidade, a letra A, esses países não aparecem entre os mais povoados, uma vez que, apesar de serem populosos, eles não são, aqui está dizendo aqui, eles não são muito povoados. Até aqui está certo, pois apresentam médias de temperatura anuais muito baixas, mas a relação de ser ou não, de não ser muito povoado, não está literalmente ligado à relação do clima predominante. Letra B. Um país que possui população absoluta pouco elevada pode apresentar cidades, geralmente as capitais, altamente povoadas.
Exatamente. Essa seja provavelmente a nossa resposta correta. Já sabemos que a A está errada. Vamos ver a C? A C diz assim: a tendência de que todos os países europeus percam contingente populacional, já que as taxas de crescimento vegetativo do continente não são muito elevadas. Ó, preste atenção numa coisa. Embora existam exceções, nós temos que entender, certo? Que, por exemplo, Reino Unido, França e Países Baixos, a tendência para os países europeus é de diminuição do contingente populacional, mas isso não é em todo o continente europeu. Como acabamos de dizer, Reino Unido, França e Países Baixos não estão seguindo esta dinâmica, então a C também está errada, e a letra D, certo? Os países nórdicos são os menos povoados da Europa e apresentam vazios demográficos? Sim, porque neles ocorreu um processo de emigração, saída, muito intensa ao longo da história. Saiu sim num determinado momento, mas teve um determinado momento que ao invés de emigração aconteceu a imigração, a chegada, mas na realidade os países nórdicos, certo? Que ocupam o que? A região setentrional. O que é isso? A região norte da Europa, por exemplo, Dinamarca, Finlândia, Islândia e Noruega, esses vazios demográficos são observados por quê? Devido às baixas temperaturas médias anuais dos seus territórios. Bem, eu quero agradecer a você, muito obrigado e até mais.